Olá, Olá, Fernanda, tudo bem? tudo bem? Você, Patrícia? Tudo bem, graças a Deus. Ah, então tá bom. Eu Tirando o tava ouvindo. friozinho que tá por aqui. Ah, eu imagino. Eu tava ouvindo você falar, né, que teve um ciclone passando por aí. Ouvi também nos noticiários. Sim, menina, foi bem feio o tempo ontem. Nossa, deu muito vento e hoje amanheceu bem friozinho. Ah, mas tá tudo bem. Tirando essa questão de clima, tá tudo bem. Tudo bem, graças a Deus, tudo bem. E contigo, Ah, tudo então tá ótimo. certinho? Tudo certinho. Tirando um dia assim bastante corrido, bastante atípico, mas tá tudo bem, graças a Deus. O importante é que tá Eu... todo mundo com saúde. Isso, exatamente. Eu acho que tá tudo meio corrido para todo mundo, né? Uma situação muito diferente que a gente tá vivendo, então. Sim, é uma situação atípica e com essa situação muitas dúvidas surgiram, né? Então, principalmente, acho que hospital e escritório de advocacia tem sido bem corrido, porque assim como tem muita gente doente, também tem muita gente bastante preocupada, cheia de dúvidas jurídicas. Então, os advogados, acredito eu, que Sim, estejam todos passando por essa correria. verdade, o negócio tá bem complicado mesmo, bem corrido. Eu tenho uma amiga Tá que é bem advogada, corrido. ela também tava me falando, tá bem corrida as coisas. Sim, eu acho que é de um modo geral. Verdade. É, lá, Jéssica, que entrou, né? Então, Oi, hoje a gente vai conversar. Jéssica. Hoje a gente vai conversar então com a Fernanda, né? Ela é advogada, ela é mãe, né? Do filho dela tem autismo, para quem Isso, não conhece, não sabe. E ela advoga pelo direito da pessoa com deficiência, né, Fernanda? isso mesmo. Há cerca de 3 anos eu decidi migrar do direito de família, que é onde eu estava atuando, para o direito Uhum. da pessoa com deficiência. Sim. Tu poderia nos contar um pouquinho aí da tua história, né, da tua gestação, do Claro, nascimento do teu filho e por que que tu decidiu ir para a área da deficiência, né, do direito da pessoa com deficiência? claro, posso sim. Primeiro, deixa eu cumprimentar todos que estão aqui com a gente, né? Muito boa noite. Deixa eu te agradecer mais uma vez, Patrícia, por esse convite. Fiquei muito feliz, muito honrada. É sempre Ah, um eu que prazer para agradeço. mim. É sempre um prazer para mim poder falar sobre esse assunto tão importante e que muita gente só valoriza quando sente na pele. E a respeito disso foi o que aconteceu comigo. Embora eu sempre tivesse essa tendência de migrar para o direito, trabalhar com direitos humanos, foi só quando eu senti na pele, quando eu experimentei, quando doeu em mim, que eu entendi que era um momento de atuar onde estava o meu chamado, de atuar onde estava a minha missão, que é no direito da pessoa com deficiência. Eu Sim. estava no terceiro ano da faculdade quando eu engravidei, porém eu só fui descobrir já no quinto mês de gravidez, uma gravidez bem atípica, porque eu não tive nenhum sintoma, então para mim estava tudo bem. E aí no quarto ano, em maio de 2014, eu ganhei o Lorenzo, que nasceu de uma de um parto completamente tranquilo, foi tudo muito tranquilo. O Sim. primeiro ano foi bem assim atípico para mim, né? Porque todos os pais, sempre, todas as mães sempre reclamavam muito dessa fase de puerpério e tudo mais, a descoberta de uma criança, a chegada de uma criança. E o Lorenzo se Uhum. desenvolveu tranquilamente aí até o primeiro ano. O que causou para a gente um pouquinho de estranheza, que foi um pouquinho atípico, foi o fato de que ele demorou um pouco mais que os meus sobrinhos para andar e Uhum. também para falar, né? Ele começou a falar Sim. ali por volta do primeiro aninho e andar por volta de 1 ano e 8 meses. Então isso para minha família, que todo mundo sempre andou muito cedo, sempre foi muito falante, isso foi uma situação bem diferente que chamou a atenção. E aí, Uhum. depois que o Lorenzo já tinha começado a falar, ele teve uma regressão. Ele parou de falar, não falava mais nada, não dava mais tchau, não atendia mais quando era chamado, e isso pra gente foi motivo de muito espanto, né? A gente estava acreditando que havia sido algum problema auditivo, perda da audição,
E aí a gente acabou indo conversar primeiro com uma pediatra, que já vinha acompanhando ele aí pelo SUS, e ela sempre falava para mim, não, fica tranquila, tá tudo bem, criança é assim mesmo, ele tá agindo dentro do tempo dele, tenha paciência, né? E mãe tem um instinto apurado, né? Tem o sexto sentido mais aguçado. Eu falei, não tá bem. E fui buscar uma segunda opinião. E aí a gente conversou com uma fonoaudióloga e ela, após avaliar ele ali durante 2 sessões, percebeu que o Lorenzo tinha todos os sinais, todas as características de autismo. E aí encaminhou a gente para estar passando com uma psiquiatra infantil, doutora Juliana. E logo nas primeiras avaliações com a psiquiatra, ela já relatou que realmente ele tinha todas as características de autismo e que só iria esperar que ele completasse 2 anos para fechar o laudo, fechar o diagnóstico. Mas a gente começou aí a travar uma batalha de idas a médicos, né? Fomos a vários médicos, pediatras, fomos buscar opiniões de psicólogos, outros psiquiatras, neuros. Fizemos uma bateria de exames bem gigantescos para descartar qualquer outra possibilidade. E mesmo com o diagnóstico só sendo fechado aos 2 anos, a gente já deu início também a todas as intervenções. Já por conta dessa suspeita de CIDF-84. E quando ele completou 2 anos, eu estava já advogando, já tinha começado a advogar. Aí veio o laudo, e aí sim é que cai a ficha, aí é que dá aquele baque, aquele susto. Aí é que eu entendi a gravidade da situação, né? Para mim, ainda não tinha entendido a gravidade, que ele não era uma criança que ia ter as mesmas condições que outras crianças. Porque a gente sempre tem essa expectativa, né? Que criança vai crescer tudo igual, que vai andar tudo no mesmo tempo, que vai falar tudo no mesmo tempo, que vai se desenvolver da mesma forma. E eu não tinha entendido que não ia ser assim. E quando veio o diagnóstico, foi esse momento que caiu a ficha. E eu falei, não, peraí, ele não vai ser assim, eu vou precisar lutar um pouco mais por ele. E aí a gente começou a batalhar de fato, e quando a gente começou a receber alguns nãos, perceber que algumas portas estavam fechadas, principalmente em relação aos direitos dele, foi a hora que eu falei, não, eu vou ter que estudar o assunto, eu vou ter que migrar de área, saber onde eu tô pisando, saber com quem eu vou estar falando para poder brigar por ele. E foi aí que eu decidi migrar para o direito da pessoa com deficiência. Nossa, que legal. O Lorenzo, ele tá com quantos anos? Ele tá com 6 anos e 2 meses agora. Completa hoje, 6 anos e 2 meses. Eu achei muito legal, assim, quando eu vi, né, o teu perfil no Instagram, porque eu, particularmente, assim, não conheço advogados que trabalhem exatamente nessa área. Você é a primeira que eu estou conhecendo. Então, na verdade, são legal. Muito poucos, né? A gente tem alguns advogados especialistas, sim, que são referências. Por exemplo, para mim, referência é a professora Tatiana Takeda, que também é mãe de uma criança com autismo e também é professora da área de inclusão, em direito de inclusão. Sim. Temos outras mães de autistas que também são advogadas e que eu acredito que tenham migrado também para a área pela mesma razão que eu, né? A gente percebe a gravidade quando sente na pele, e eu sempre falo isso. A gente só vai entender a importância de se lutar pelo direito da pessoa com deficiência quando a gente experimentar, infelizmente, essa dor na pele, né? Porque não dá para falar que é algo assim que alguém gostaria de experimentar, né? E eu sempre falo que todos nós somos passíveis de alguma deficiência em algum momento da vida. O que é a deficiência? É uma incapacidade, é um déficit que a gente tem, seja ele físico, psíquico, mental, intelectual, é um déficit. E todos nós, seres humanos, estamos passíveis de ter algum déficit em algum momento da vida.
As pessoas acabam Exatamente. acreditando que deficiente é só quem nasce com alguma deficiência, com alguma incapacidade. E não é bem assim. A gente pode, numa bela manhã, acordar, tropeçar ao descer da cama e adquirir uma deficiência, né? E aí é só a partir desse momento que a gente vai entender a importância de se falar sobre isso e de se lutar por esse tipo de direito. Exatamente, é a mesma situação que a gente fala, a gente tem comentado muito aqui nas nossas lives a respeito da acessibilidade, né? Porque a pessoa ela só se dá conta de que ela precisa de algo acessível quando ela precisa ou quando alguém, né, próximo dela precise. Quando o ente precisa. E assim, Fernanda, nesse tempo, né, até a idade que o teu filho está hoje, teve alguma situação que vocês enfrentaram, assim, com ele, em relação a ele, em relação ao preconceito, em relação, assim, que você percebeu, assim, nossa, como que pode acontecer isso? Sim, sim. Às vezes o preconceito, ele vem muito mascarado, né? E, assim, acontece até mesmo dentro da nossa própria família, das pessoas com quem a gente convive. Logo quando eu recebi o diagnóstico, que eu fui contar para algumas determinadas pessoas, sempre tinha aquele olhar, assim, ou era um olhar de pena, ou era um olhar de, coitado, o que vai ser da sua vida, ou o que vai ser da vida dele. E algumas pessoas conseguem externar isso e não ficar só no olhar, né? Algumas pessoas não têm esse filtro de, peraí, será que se eu falar isso vai machucar? E acabaram falando mesmo, olha, coitada de você, o que vai ser da sua vida? Você vai ter que dedicar a sua vida inteira para ele, você nunca mais vai poder fazer nada, ele também vai depender de você o tempo inteiro, né? É o tal do capacitismo, né? Exatamente. E sempre também tem aquela questão de, às vezes você vai para algum lugar, tem algum comportamento dele, por exemplo, se ele entra em crise, as pessoas, ao invés de oferecerem uma ajuda, ficam te olhando como se você fosse a pior das mães que não soubesse, que não sabe educar o seu filho. Então sempre tem algumas questõezinhas assim que eu acredito que toda mãe, em especial a que tem um filho autista, acaba experimentando. Às vezes dentro da própria família, principalmente, eu acho que esse é o que mais dói, né? Que é onde devia vir toda a compreensão, toda a aceitação. As pessoas deviam buscar entender o que é o autismo, o que são as deficiências, oferecer ajuda para quem está naquele núcleo familiar, e geralmente isso não acontece. As pessoas se preocupam muito mais em olhar com pena e fazer um julgamento do que buscar uma informação. É algo que eu percebo muito, assim, não só em relação a algumas pessoas do meu núcleo, mas de vários núcleos, assim, na sociedade como um todo. É que uma coisa assim que eu sempre digo, que é muito mais fácil você julgar do que você ir lá e conversar com a pessoa e saber o que realmente está acontecendo, né? Sim, é muito mais fácil você julgar, ou fazer algum comentário, ou fazer algum olhar. Às vezes o preconceito e o julgamento, ele está muito mais no olhar do que na atitude, do que na fala da pessoa. E eu acho que o olhar machuca muito mais. Exatamente. E para quem é mãe, né, essa sensação, esse sentimento do preconceito com o filho, ele é muito mais dolorido do que quando é com a gente, né? Sim, sim. É uma dor, assim, absurda, né? Só quem sente... Ele, por exemplo, ele não tem a menor noção de que está sendo alvo de uma discriminação, né? Agora, a gente que tem essa noção é mais complicado. É bem mais complicado. Para mim foi o mais difícil de lidar. Hoje eu já encaro com mais tranquilidade, já tenho mais maturidade para compreender que nem todos têm a mesma formação, têm a mesma capacidade de compreensão, de empatia, mas lá atrás eu tinha só 24 anos, eu era bem mais nova, eu tinha muito menos maturidade, tinha tido muito menos contato com isso. Eu mesma fui muito preconceituosa quando eu recebi o diagnóstico, principalmente, porque para mim o autismo era completamente diferente do que eu vivencio, tá? Para mim o autismo era aquela situação muito
de uma pessoa que tinha estereotipia muito escancarada, que ficava fazendo movimentos de ir para frente, para trás, que era agressivo, que batia em quem estava ali perto. Eu conhecia muito pouco sobre o tema, e o pouco que eu conhecia se dava aos estereótipos que muitas vezes a mídia apresenta para gente, né? A referência que eu tinha era de uma novela que passou na Globo, de uma menina que era autista. Aquela era a minha referência, né? E foi muito polêmico ali, e tá errado. A mídia, como fonte de informação, ela tinha que trazer para a sociedade, de um modo geral, todos os estereótipos, o que é o autismo. Não existe só um tipo de autismo, um indivíduo não é igual ao outro, né? Assim como uma pessoa que tem uma deficiência física não é igual a outra, nós somos indivíduos, temos características e comportamentos individuais que nos diferem, que nos tornam o que a palavra indivíduo representa, único, né? Exatamente. E em relação a isso, eu mesma fui muito preconceituosa. Também eu não passava pela minha cabeça, não tinha necessidade de buscar informação. E é realmente reforçando aquilo que eu falei no começo. A gente só valoriza, a gente só corre atrás quando toca na gente, quando se faz necessário ali entender. E eu só fui compreender e me despir desse preconceito quando o autismo bateu na minha porta. Nossa, muito legal o que tu falou, Fernanda. Muito legal e muito verdadeiro. E eu te admiro por você admitir isso, porque eu vejo assim que existem muitos pais e mães por aí que eles têm preconceito com os próprios filhos, que eles têm vergonha da deficiência dos próprios filhos. E eles não admitem, eles não querem mudar essa forma de ver. E eles não admitem jamais que eles têm preconceito, né? Que é um ponto bem crucial. É porque, assim, admitir que você é preconceituoso é extremamente doloroso. Ninguém quer falar que já cometeu um ato de discriminação, que já olhou torto para o outro. Ninguém quer admitir que tem alguma modalidade de preconceito. Mas se a gente parar para analisar os nossos comportamentos, todos nós, de um modo geral, enquanto sociedade, temos alguma modalidade de preconceito. Eu mesma, quando eu coloquei o Lorenzo numa escola, na escola haviam outros casos de autismo, e na época me chamou muita atenção. A mãe negava de todas as formas o diagnóstico do filho. Ele tem hoje a mesma idade do Lorenzo. E isso dificultou muito, porque dificultava que a escola pudesse oferecer um acompanhamento especializado, dificultou para que a criança pudesse ter as intervenções necessárias. Hoje eu perdi o contato, mas se essa questão de preconceito e negacionismo permaneceu por muito tempo, essa criança ela sofreu um prejuízo extremo no seu desenvolvimento. Porque até o pai, ou a mãe, ou um familiar aceitar aquele quadro, muito tempo já se perdeu, e no autismo tudo que a gente não pode perder é tempo. Exatamente. Eu acho assim que em qualquer deficiência, em qualquer limitação, o tempo é muito crucial, porque a partir do momento que o pai não admite que o filho tem a necessidade, que ele precisa de um atendimento diferenciado, é muito complicado na escola ou do espaço em que a criança está inserida fazer esse atendimento diferenciado, né? A criança ter esse desenvolvimento. Então é muito complicada essa situação assim. E não dá pra gente falar em direito se a própria família nega esses direitos para a criança. O direito dela ter o diagnóstico, né? O direito ali, a lei brasileira de inclusão começa com a aceitação do diagnóstico, seja ele qual for, seja ele de autismo, de síndrome de Down, de uma deficiência auditiva, visual, física, intelectual. Tudo começa com o direito ao diagnóstico. Não tem como você iniciar qualquer fala sobre direito sem antes passar pelo diagnóstico. Olá, pessoal. Aí está entrando o Orlando, a Liliane. Sejam bem-vindos. Estou vendo aqui quem está entrando para o nosso bate-papo. Isso aí. Se quiserem fazer perguntas,
quiserem fazer perguntas para Fernanda aí sobre direito da pessoa com deficiência, aí fiquem à vontade, pessoal. Aproveitem. Fernanda, uma curiosidade. Nesse tempo que você advoga na área da deficiência... Deu uma travadinha, Patrícia. Opa. Eu não sei se foi a minha internet. Vamos ver. Voltou? Tá dando uma travadinha. Vamos aguardar. Melhorou? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Eu tô te ouvindo e te vendo, só não sei se você tá conseguindo me ouvir. Tô te ouvindo. Que agora voltou ao normal, então. Então, assim, uma curiosidade. Nesse tempo que você advoga na área da deficiência, dos direitos da pessoa com deficiência, qual que é o maior, assim, o que mais te procuram? Para que tipo de situação? Tá cortando, Patrícia. Tá cortando? Eu vou sair de novo e entrar para ver se melhora. Pode ser. Pode ser? Pode ser. Vamos ver. Ela saiu e vai entrar novamente, então o pessoal tá cortando. Esperar ela chamar novamente para que a gente continue. Vamos ver. Nossa, aqui. Tá difícil o negócio aqui. Acho que não consegui. Só um minuto, Fernanda, que eu tô tentando aceitar aqui, não tá fácil. Por que ele não tá aparecendo a solicitação pra mim? Aqui. Ele não aparece aqui pra... acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Deu certo, será? Olá. De caso de crianças especiais, de defensora de crianças especiais. Olá, Liliane, tu me mandou uma solicitação para entrar também na live. Você está me ouvindo? Cadê a Fernanda? Oi de novo, deixa eu só virar a câmera aqui. Vou abrir novamente, pelo menos pra gente se despedir, né? Porque... Pois é, não deixaram nem a gente decidir o Instagram e essa mania de derrubar a gente. Sim, onde que já se viu isso? Deixa a gente se despedir como se deve. Sim, que coisa feia, né? Pois é, me interromperam. Não deixaram nem tu terminar de falar, mas olha, tá louco. Pois é. Mas, Patrícia, muito obrigada por essa oportunidade mais uma vez. Foi um prazer, é sempre maravilhoso poder falar sobre esse assunto. Eu sou muito suspeita para falar, porque eu adoro, eu sou apaixonada por essa área. Então, eu fico muito feliz e muito grata com o convite. Foi de verdade uma honra te conhecer, saber um pouquinho da sua história também.
ali privado, né, no WhatsApp também. Já foi uma honra, um prazer. Eu sou uma admiradora do seu trabalho, da sua pessoa. Muito obrigada. Só tenho a agradecer, de verdade. Eu que agradeço, Fernanda, de coração mesmo, por tu ter aceitado participar aqui conosco. Espero que a gente possa conversar mais vezes, porque o assunto é muito vasto, como eu falei, né? Conta sempre comigo. Muito, muito legal. Como eu te falei, te parabenizo novamente aí pela tua atitude, pela tua garra, primeiramente, né? E muito, 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 muito legal o teu trabalho. Muito Tornei-me obrigada. Sua admiradora aí também. Que bom, fico muito feliz. Obrigada de coração mesmo por ter aceitado participar. Acho que o tempo é curto realmente, mas deu pra gente, né, esclarecer algumas questões. E com certeza da próxima vez vai ter muito mais pergunta pra gente fazer. Com certeza, eu vou estar aqui à disposição para responder todas as perguntas e para estar batendo esse papo sobre esse assunto super gostoso. Contem sempre comigo, estou à disposição de todos vocês. Só respondendo aqui o Rafael Celestrin, Instagram muito mal educado. Rafael é meu esposo, ele também é deficiente visual. Um prazer, Rafael. Também sou admiradora da sua história. E muito obrigada, de verdade, Patrícia. Só uma dúvida, vai ficar salvo no IGTV? Sim, a outra lá eu já salvei. E agora eu vou salvar aqui a nossa despedida também lá. Certo, porque aí eu consigo cortar. O Instagram não me escute, mas eu consigo cortar para poder publicar no meu. Sim, não vai ficar lá, eu vou salvar lá isso daqui também. Tá ótimo. Então, tá bom, obrigadão, boa então, noite, Fernanda. que tudo fique em paz por aí. Por aí também, fiquem com Deus, um abração aí para vocês todos. Abraço. E vamos nos falando. Vamos sim. Até a próxima. Beijo. Beijo.